Salve, salve apostadores e apostadoras! Está no ar o Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Estamos chegando a esta edição número 0, o projeto tá só começando, vem aí para você. Muita informação, muito debate, muita análise sobre bola rolando, ainda com a bola parada neste período de pandemia e, claro, sobre apostas esportivas, notadamente no futebol brasileiro. Eu sou o Rodrigo Gasparini, sou jornalista, apostador e terei comigo a companhia de ninguém mais, ninguém menos do que o apostador e tipster Eric Feitosa. Faremos juntos o Mais EVCast. Seja bem-vindo, Eric. E aí, Rodrigo, obrigado. Que o nosso podcast tenha vida longa e consiga debater com o nosso público o futebol, que é a nossa paixão, e as apostas esportivas, que também é nossa paixão, é nossa profissão, num nível alto, num nível de conhecimento profundo e profissional, e que a gente consiga agregar conhecimento para a comunidade apostadora. Você percebeu aí o que o Eric falou em debater em alto nível, agregar conhecimento. Eric, é esta a ideia, né, do Mais EVCast. Claro que a gente vai, especialmente quando a bola voltar a rolar nos gramados brasileiros, a gente vai debater a rodada do final de semana, você vai trazer muita análise para todos os nossos ouvintes. Mas também fará parte do Mais EVCast este debate em alto nível, este aprofundamento no tema das apostas, especialmente aqui no futebol nacional, né, Eric? A gente quer ter esse espaço, né, que é o nosso podcast, para fazer uma análise do futebol a partir de uma perspectiva das apostas. É diferente, né? Então você tem que envolver o mercado, você tem que envolver as cotações, as casas de apostas no cenário do futebol. Então é isso que a gente quer fazer também. Porém, acredito que temos muito espaço para debater as questões técnicas também das apostas, as questões políticas das apostas também. Provavelmente, Rodrigo, a gente vai ter, na construção desse podcast nosso, alguns episódios para debater a regulamentação lá na frente. Então, tem muita coisa para a gente debater aqui no nosso podcast para poder ajudar na evolução dos nossos seguidores, né? E você está convidado, está convidada desde já a participar, a fazer parte aqui do Mais EVCast. Aliás, nós queremos e muito a sua participação conosco semanalmente. Redes sociais do Eric Feitosa estão abertas à sua disposição. Passa aí, Eric, o endereço para a galera, como é que faz para o pessoal entrar em contato contigo e, claro, também participar do Mais EVCast. Então, Rodrigo, eu acho que a rede social mais fácil de achar é o Instagram. É só colocar Eric Tipster lá na busca. E na bio, no link da bio, tem você consegue acessar todas as outras redes, né? O Telegram, Facebook, Twitter, o meu site, a minha lista de e-mail. Então, por lá eu acho que é o melhor caminho. Eric Tipster no Instagram. E se você quiser conhecer o site, erictipster.com.br. Duas dicas rápidas para você antes da gente partir de vez para os conteúdos deste nosso episódio número 0. No Instagram do Eric, lives periódicas com apostadores, tá bombando, tá muito legal. Os mais variados assuntos sobre apostas passam lá no Instagram do Eric. E aos sábados de manhã, os aulões gratuitos do Eric, também muita informação bacana para você, que tem agora também o Mais EVCast à sua disposição. Este é o Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Futebol brasileiro, Eric Feitosa, que aguarda a sua volta, né? Aguarda o seu retorno depois desta pandemia que, ao que parece, ainda não tem data para acontecer.
Como é que você está vendo toda essa situação, Eric, em relação à pandemia, evidentemente, mas ao que ela afeta, especialmente no futebol brasileiro, e nesta volta que às vezes parece que está perto, como no caso do Rio Grande do Sul, e às vezes parece que vai demorar demais. Sua análise inicial sobre esse tema, Eric? Então, Rodrigo, eu acho que a gente ainda vai enfrentar o pico, né, da pandemia aqui. E o Brasil é um país continental, é muito grande e o impacto da pandemia em cada estado é diferente. E isso vai influenciar muito na volta dos esportes, né? Então, o que é que eu acredito que a gente possa ver aí nos próximos dias, nas próximas semanas e até mesmo nos próximos meses? A volta de alguns campeonatos estaduais, principalmente os estados que conseguirem controlar melhor a disseminação do vírus e só, tá? Então eu acho que a bola vai voltar a rolar em alguns estados, porém o futebol nacional a gente vai ter muita dificuldade mesmo, por causa da dimensão do Brasil e a dimensão da doença em cada localidade. Então as viagens que os clubes terão que fazer vai se tornar muito perigoso, tá? Para estar levando o vírus de um estado para outro sem necessidade. Acho que a volta de alguns campeonatos maiores na Europa, na Ásia, vai servir como uma grande lição para todo mundo, inclusive para o Brasil. Então até lá não está resolvido. Não está resolvido a volta lá. Temos que dar um tempo para ver como é que vai ser, porque podemos ter recaídas, né? Então, a Alemanha liberou um pouco as medidas de isolamento e os casos já voltaram a subir lá. Então, a gente não sabe como é que vai ser nos próximos 15, 20, 21 dias. Então, tem que esperar. E aqui no Brasil, os times estão sofrendo muito. O impacto financeiro é terrível no futebol, porque os patrocinadores não aparecem, os jogadores não conseguem jogar, a televisão não consegue transmitir, então toda a cadeia está parada e isso afeta demais, né? Afeta os clubes grandes, médios e pequenos. Eu tenho falado, Rodrigo, que os pequenos são os mais acostumados com isso. Os times menores já sofrem com o calendário brasileiro, então eles estão acostumados com essa situação. Então, os times médios e grandes é quem, na verdade, estão sofrendo mais com essa situação. Mas eu não tenho alimentado muita expectativa de volta do futebol brasileiro, né? Talvez a gente tenha, resumindo, né, uma volta local, aqui, ali, acolá, e só. Mas a volta nacional vai demorar bastante na minha projeção. Então, por isso me ajuda, inclusive, Rodrigo, a não criar tantas expectativas, né? Eu trabalho só com ligas brasileiras. Então, eu tenho que me planejar diante desse cenário que eu estou desenhando, né? É isso que eu tenho feito. Sei que não vou conseguir apostar, né? Não vou conseguir movimentar meu serviço de pique nesse período. Então, eu tenho que me adaptar a isso. E você toca num ponto, Eric, que é fundamental neste momento, que é a paciência. Paciência para os torcedores que vão demorar para ver os seus times em campo, paciência para jogadores, operários do futebol, né? Jogadores, pessoal de comissão técnica, funcionários dos clubes das mais diversas esferas e paciência para quem depende do futebol também para fazer ou o seu ganho de vida ou uma renda extra, que são os apostadores. Ter paciência neste momento é uma aposta de valor, né, Eric? Com certeza. É mais EV. É mais EV em homenagem ao nosso podcast. É preciso ter paciência porque o valor, a lucratividade nas apostas esportivas depende de um negocinho chamado mais EV. Um negocinho chamado valor esperado positivo. E achar esse valor não é fácil. Se fosse fácil, talvez a gente não tivesse nem aqui nesse podcast fazendo esse podcast junto. É porque é difícil. Exige profissionalismo, exige estudo. E nesse momento você não consegue extrair valor do que você quer. Você só extrai valor do que você consegue.
Então, você precisa ter paciência, porque um apostador não consegue tirar valor de tudo que aparece no mundo. Então, eu, Eric Feitosa, por exemplo, não vou me aventurar, em hipótese alguma, em analisar e apostar em nada que não seja futebol brasileiro. Tá? Primeiro, porque não quero fazer esse movimento, porque eu vou gastar muita energia para começar do zero. Segundo, jamais envolveria meus seguidores nisso. Um momento de fragilidade psicológica da população mundial. Um momento de crise econômica. Talvez a gente esteja vivendo a pior crise desde 1929. E não envolveria de forma alguma os meus seguidores numa aventura desse tipo, num momento tão frágil, tão difícil, tão duro da vida das pessoas. Acho muita irresponsabilidade. Então, esse é um ponto para quem é profissional. Paciência. Para quem é analista profissional, para quem é tipster profissional, tem que ter paciência até as suas competições voltarem. Tipsters de campeonato alemão tiveram paciência, voltaram primeiro, vão trabalhar. Tem que ter paciência. Quem for investidor, quem for apostador, também invisto, também aposto, eu vou seguir tipsters profissionais, né? Vou dedicar um pouco da minha banca para investir nas dicas dessas pessoas, que esse sim tem um histórico, tem experiência no que fazem, e é isso que eu recomendo nesse momento, Rodrigo. Se você for um analista, calma, paciência, não adianta querer romper o cerco da realidade, você pode se dar mal. Segundo, se você decide fazer isso e ainda mais envolver seus seguidores, é uma irresponsabilidade sem tamanho. E terceiro, se você é investidor, se você tem banca e dinheiro para investir e quer investir nesse momento, que sigam as pessoas corretas, que sigam especialistas que tenham condições e capacidades de conseguir extrair mais EV nesse momento, seja lá onde for. É isso, e 1929, que o Eric citou aí, foi o craque na Bolsa dos Estados Unidos, né? Uma crise econômica muito importante naquele início do século XX do século passado. Eric, para a gente arrematar esse tema, que é esta projeção para o retorno do futebol brasileiro pós-pandemia, isso quando, evidentemente, a pandemia acabar e o que, ao que parece, né, tá bem longe. A gente sabe que faz parte da vida do apostador também obter informações o tempo todo, estar ligado em tudo o que está acontecendo, evidentemente, em relação às suas apostas o tempo todo. E nós temos o noticiário esportivo acontecendo, algumas eventuais transações, jogadores saindo daqui, indo para ali, mas mais do que isso, nós temos clubes voltando a treinar ainda que de maneira remota. Essas informações de agora, de alguma maneira, podem influenciar as apostas quando elas voltarem a acontecer, quando as competições retornarem? Para dar um exemplo bem prático, no estado de São Paulo, por exemplo, o Palmeiras vem treinando regularmente, inclusive tem sido modelo para outros clubes a maneira como vem fazendo os seus treinamentos à distância. O Corinthians, por outro lado, vive uma crise institucional muito grande, com guerra interna entre presidente e treinador e tudo mais. Até que ponto é importante para o apostador estar por dentro disso e o quanto isso vai influenciar, refletir nas apostas lá quando o Campeonato Paulista, nesse nosso exemplo, retornar a campo? Então, Rodrigo, é fundamental você, enquanto apostador, estar bem informado das coisas. Agora, eu acredito que para quem trabalha no Brasil, ainda não seja o momento de você se dedicar com muitas energias a isso, sabe? Porque essas informações a gente ainda não sabe quando vai poder usar. Então elas podem estar lá na frente, elas podem estar inválidas, tá? Então é bom você passar o olho no noticiário, ter uma breve noção de como estão as coisas, que aí
por exemplo, o relato que você traz do Palmeiras, do Corinthians, é importante. Mas agora, sinceramente, não é tão decisivo. Não é tão decisivo. Então, isso não vai... Lá na frente, isso não vai me tornar mais ou menos lucrativo. Porque lá na frente, quando as coisas estiverem se ajustando para voltar, aí sim você vai ter que pegar e fazer um intensivo, tá, de coletar informações mais recentes, que tem um peso maior, sabe, Rodrigo? E aí sim, essas informações mais recentes podem e devem sim serem usadas. Mas vou dar um exemplo só para não desvalorizar esse debate que você trouxe. Vamos lá. Vamos imaginar que o futebol brasileiro volte em agosto, certo, Rodrigo? Lá em agosto, a gente vai fazer, no final de julho, a gente faz um intensivão de coletas de informação. Nesse intensivo, a gente descobre que o Palmeiras está treinando firme a parte física durante um bom tempo. Então, a gente volta no passado e pega essa informação lá na frente. Então, veja, não é que essa informação de hoje ela seja descartável, é porque lá na frente ela precisa ser analisada a partir de um outro contexto. Então, é assim que eu estou enxergando um pouco isso, sabe? Eu, particularmente, não tenho gasto tantas energias assim visualizando o dia a dia dos clubes nesse momento. Por quê? Por causa daquele cenário que eu desenhei para você e para os nossos ouvintes mais cedo. Né? A minha perspectiva é que demora a voltar. Então eu não vou gastar energia com isso agora. Eu tenho gasto com outras coisas. Este é o Mais EVcast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Semanalmente vai pingar aqui no seu agregador preferido de podcast, também no YouTube, no canal do Eric Feitosa. Muita dica, muita informação, muito debate relevante para você, que, claro, tá convidado, tá convidada a participar conosco. Entra em contato com o Eric lá no Instagram dele. Se não segue ainda, começa a seguir, porque tem muita dica valiosa, tem muita informação de valor por lá, @EricTipster. Eric, rapidamente, você falou, a gente comentou no começo do episódio sobre a volta do campeonato alemão. É claro que o nosso foco aqui é o futebol brasileiro e a gente não vai se atrever a analisar o retorno do campeonato alemão. Mas vale a dica, e você falou brevemente sobre isso também, é bom para a gente reforçar, vale a dica para não ir com muita sede ao pote. Estou falando agora, evidentemente, da nossa parte como apostador. Muita calma nessa hora, porque a bola está parada lá há um tempão, a gente não sabe exatamente o que nos espera dentro de campo a partir deste sábado, né, Eric? Esse assunto tem até a ver com o assunto passado. Veja, todos os apostadores de campeonato alemão que eu conversei essa semana me relataram que vão com o pé no freio nas primeiras rodadas, justamente porque por falta de informação. Então veja, até um jogo que vai acontecer na próxima semana não tem tanta informação assim, mesmo com eles acompanhando o bastidor, mesmo com eles acompanhando tudo. Então tiveram que botar o pé no freio, porque não teve amistoso, você não tem tanto acesso assim aos treinamentos, você não tem tanto acesso assim à questão física daquele time. Então, é bom ir com o pé no freio, porque pode ter muita aposta especulativa nisso. Pode ter muita especulação de análise de coisas que na realidade não se confirmam. Então é bom ir com o pé no freio. Assim como é bom ficar atento, porque podem surgir boas oportunidades. Por quê? Porque nesse momento de volta, a Liga Alemã vai chamar muita aposta, vai chamar muito dinheiro. E não necessariamente esse dinheiro é um dinheiro vencedor. Não necessariamente esse é um dinheiro especialista em ligas alemãs. Pode ser um dinheiro qualquer, um dinheiro que as pessoas não sabem muito bem o que estão investindo ou estão especulando. Então também pode ser uma oportunidade de você extrair valor nessa situação. Mas sem dúvida, o primeiro alerta tem primazia em relação ao segundo. Cautela nesse momento é fundamental, porque se você cair nas ondas da variância, ou se você cair no balanço
da especulação, de você pensar uma coisa e acontecer outra, que tende a ser maior nesse momento, você está protegido no sentido de perder pouco. Tudo bem, você vai ganhar pouco se você ganhar, mas isso é a lógica das apostas, né? Você gera o risco a partir de uma situação, e a situação atual agora é uma situação de muita incerteza, então todo cuidado é muito bem-vindo. E não perder sempre é mais importante do que ganhar. Aliás, só ganha quem perde pouco nesse nosso universo das apostas esportivas. Claro que esse assunto ele vai se desdobrar ao longo de muitos e muitos episódios aqui no Mais EVcast. Este nosso podcast não tem este nome à toa, Mais EV, valor, e o Eric vai explicar muito sobre isso ao longo dos episódios. Mas se nós falamos de valor, evidentemente falamos também de apostas específicas onde o Eric encontra valor. E por isso teremos vários quadros aqui no Mais EVcast, e um deles, Eric, é o quadro Aqui Tem Valor. Sempre que ele for ao ar, será uma aposta que o Eric fez ou vai fazer, onde ele encontra valor. E aí, e a gente já explica isso desde o início, né, Eric? Pouco vai importar o resultado dessa aposta, se ela foi vencedora ou não. A ideia aqui é explicar ao nosso ouvinte onde e de que forma você encontrou valor naquela oportunidade. Nossa estreia desse quadro tem o clássico Fluminense e Vasco da Gama, Campeonato Carioca 2020. Foi o último jogo, inclusive antes da parada por conta da pandemia. A vitória do Flu por 2-0 no Maracanã vazio, já naquele momento sem público por conta do coronavírus, pela Taça Rio. Onde é que você trabalhou nesse jogo? Onde é que você encontrou valor neste Fluminense 2-0? Conta a história pra gente, Eric. Então, Rodrigo, você apresentou bem aí nosso quadro e falou que o resultado da nossa aposta não vai ser tão decisivo na escolha do jogo aqui, né? Porque o que vai mais importar é a análise em si, tanto da partida, quanto da projeção, quanto do mercado, quanto do pós-jogo. Mas como eu não sou besta, eu escolhi um green para abrir o nosso quadro, tá? E qual foi o contexto desse jogo Vasco-Fluminense? O Vasco tinha perdido para o Goiás no meio de semana, estava muito abalado psicologicamente, o elenco não estava bem naquele cenário, não estava produzindo, o setor ofensivo do Vasco terrível, ultra dependente do Germancano para fazer os seus gols, uma falta de criatividade tremenda, e o Vasco foi derrotado dentro de casa para o Goiás na Copa do Brasil. No Campeonato Carioca, o time já estava eliminado. O jogo seguinte do Vasco, depois desse com o Fluminense, seria a volta com o Goiás. Um jogo decisivo, inclusive decisivo financeiramente para o clube. E Abel, já pressionado, já eliminado do Carioca, já tinha nos alertado que não iria colocar força máxima. E assim o fez na prática, né? A gente só sabe quando sai a escalação, mas os indícios eram muito fortes. Tanto, Eric, que o Vasco jogou naquele dia com o Fernando Miguel, Caio Tenório, Miranda, Ricardo e Alexandre Melo. Andrei Raul, Juninho e Marrone, Ribamar e Vinícius. Quem não jogou? Os principais jogadores. A dupla de zaga titular, Wesley e Castan, Henrique na esquerda, Guarim, né, que é uma referência técnica do time, e o principal atacante, o Germancano. Ou seja, o time muito fragilizado. E o Fluminense, o melhor time do Campeonato Carioca, Odair encontrando um bom jeito de jogar pro tricolor. E essa situação de enfrentar o Vasco nesse tipo de jogo, no Maracanã, como você falou, sem torcida já. Então um mando de campo ali bem neutralizado. Na minha visão, um domínio tanto técnico, tá? O elenco do Fluminense muito mais qualificado. Você tem a ficha do Fluminense aí para nossos ouvintes lembrarem do time, Rodrigo?
O Daí Helman mandou a campo aquele dia o time titular, né? Os 11 que entraram em campo: Muriel, Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz e Egídio, Hudson, Iago Felipe, Nenê e Wellington Silva, Evanilson e Marcos Paulo. Pois é, a nossa memória tem que ser usada nesse momento, mas na minha cabeça aqui, ó, só não jogava o Gilberto ali na lateral direita, né? Que é um grande jogador pro elenco do Fluminense. Entrou o Igor, que dá conta do recado ali. Mas veja, o time completinho. E é um domínio técnico e é um domínio tático, tá? O Fluminense é muito mais organizado, era naquele momento muito mais organizado do que o Vasco. E o que foi que as casas de apostas nos ofereceram, Rodrigo? Elas nos ofereceram uma linha de mais 0,25 para o Vasco e menos 0,25 para o Fluminense. Durante o nosso podcast, a gente pode até abordar um pouco mais essas nomenclaturas, né, Rodrigo? Mas esse cenário é um cenário que o mercado diz bem assim pra gente, ó, o Fluminense é um pouquinho mais favorito do que o Vasco. E, pasmem, essa linha nas casas de apostas profissionais elas abriram, na verdade, no equilíbrio total. A linha de abertura foi no handicap 0, que é o que diz pra gente. Ó, esse jogo é extremamente equilibrado. Com o passar do tempo, a linha foi pro mais 0,25 pro Vasco, menos 0,25 pro Fluminense. E quando já tinha um limite bastante interessante, a possibilidade de fazer uma aposta com mais dinheiro, eu realizei essa aposta com uma boa quantidade de unidades. Eu consegui pegar, Rodrigo, a cotação 2,04 no Fluminense, menos 0,25. E passei isso para sindicato, passei isso para investidores, passei isso no serviço de Pix. Uma cotação excelente. E como é que a gente sabe que essa entrada foi muito positiva? Porque quando o juiz apitou o início do jogo, a cotação já estava em 1,66 para o Fluminense. Então, nós conseguimos avaliar friamente pelos números que a gente estava num cenário, no apito inicial, de 38 tickets de valor. Tá? Um cenário de 38 tickets de valor no sentido de pegar a diferença de 2,04 para 1,66. Correto? E o cenário do jogo foi um cenário de domínio do Fluminense, que conseguiu conquistar os 3 pontos. Tá? O gol do Fernando Pacheco, do Evanilson. O Vasco muito apático, com seu time reserva, sem motivação nenhuma naquele jogo, e com a cabeça na quarta-feira seguinte, no Goiás, um jogo que acabou nem acontecendo. E a gente já até previa que isso poderia acontecer, e realmente o jogo não aconteceu de volta. Então, um cenário que o mercado deu uma oportunidade única para você fazer uma boa aposta, numa linha que é bastante interessante, porque se você perder, se o Fluminense empata, você tem metade da sua aposta devolvida, mas o cenário que a gente desenhava era de um domínio muito maior do Fluminense. Então, uma linha justa nesse caso aí era lá para menos 0,75 Fluminense, e não menos 0,25. Então, a gente tinha assim aí um valor muito legal, e por isso que a gente escolheu esse jogo para ser o primeiro exemplo ali do aqui tem valor, e com certeza quem estava ligado se aproveitou bem dessa oportunidade. Um ponto importante, Rodrigo, que pode ter ajudado um pouquinho nisso daí, com certeza, o Vasco era mandante nesse jogo. Com certeza, o fato do Vasco ser mandante nos ajudou a ter esse valor, tá? Porque muito dinheiro entra que não sabia que o jogo era no Maracanã, e cenário de Maracanã é cenário neutro. Muito dinheiro entra aí nessa situação no mandante e não sabia que não tinha público, não sabia várias situações. Então, com certeza, o fato do Vasco estar como mandante nos ajudou ainda mais a ter tanto valor aí nessa aposta.
E esta é a ideia do quadro Aqui Tem Valor. Sempre que ele for ao ar, o Eric vai trazer informações de uma aposta e mostrando por que havia valor nela. E olha só que legal, você acabou de ouvir o Eric explicando detalhadamente por que ele fez esta aposta e enviou também aos seus clientes no Vasco e Fluminense. O jogo foi no dia 15 de março, às 4 horas da tarde. Nós estamos gravando esse podcast no meio do mês de maio, praticamente 2 meses após o jogo. Mas eu vou ler aqui para você o que o Eric escreveu às 9h03 da manhã e enviou para os seus clientes do dia 15 de março, ou seja, antes da partida. Diz o Eric Feitosa: os elencos de Vasco e Fluminense até que se equiparam, mas a superioridade tática do tricolor é muito grande aqui. O Vasco é um time frágil taticamente, desorganizado, e começa a ficar frágil emocionalmente. Para acabar de completar, Abel decidiu que deve focar na Copa do Brasil e deve poupar alguns jogadores, o miolo da zaga, por exemplo. Assim, as linhas de menos 0,25 estão bem confortáveis e têm valor. Vamos investir 2,03 naquele momento na Panther Place, era a aposta Fluminense menos 0,25. Tá provado o valor antes e depois do jogo da aposta feita, né, Eric? Com certeza. E um bom parâmetro, Rodrigo, são as linhas de fechamento, tá? Então, por exemplo, você leu aí que nesse momento a odd estava 2,3. E quando o juiz apitou, a odd estava 1,66. Então, veja, a gente estava numa vantagem absurda. Isso nos comprova que tinha muito, mas é muito valor mesmo, entendeu? Então, foi uma situação muito atípica, realmente. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Esta nossa edição número 0, nosso projeto piloto. Você terá semanalmente o Mais EVCast à sua disposição, sempre com muita informação, com muita análise sobre as apostas. Temos um outro quadro aqui, e neste quadro, a sua participação, você, nosso ouvinte do Mais EVCast, é fundamental, porque vamos dar voz a você, exatamente neste quadro. É o Pergunte ao Eric. E nós já selecionamos uma participação que foi, evidentemente, nas várias interações que o Eric faz nas suas redes sociais. Veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, o questionamento do Leonardo Lobo. Ele fala o seguinte: Eric, se eu faço uma precificação e vejo o valor num jogo que abriu 2 semanas antes, compensa apostar mesmo sem saber as mudanças que podem ocorrer até a data do jogo? Ou seja, faço a precificação hoje de um jogo que vai ocorrer daqui a 15 dias. Vejo o valor, eu aposto já ou eu espero esses 15 dias para ver se algo vai mudar? É a pergunta do Leonardo Lobo, Eric. Começamos quente, não foi, Rodrigo, com esse quadro? Pergunta dificílima. Eu não posso responder nem que sim, nem que não. Por quê? Esse é um tema, Rodrigo, é o tema momento de apostar. É um tema que você precisa ter alguns princípios para poder tomar uma ação. Ou seja, nunca um jogo vai ser igual ao outro. Você vai ter que, dotado dos seus princípios, tomar uma decisão se vale a pena ou não. Então, nesse caso aí do Leonardo, eu não posso responder se compensa ou não a aposta. Por quê? Porque algumas apostas vão compensar serem feitas nessa situação e outras apostas não vão compensar serem feitas nessa situação. Ele, na própria pergunta, já coloca um ponto central para a gente ter condições de respondê-las. Se vale a pena assumir o risco das mudanças. Então, um jogo daqui a 15 dias é um jogo que tem muita história para acontecer ainda daqui até lá. Provavelmente, Rodrigo, essa situação descrita pelo Leonardo é a situação de uma liga europeia, tá? Uma grande liga europeia que geralmente os jogos abrem com uma boa antecedência e você realmente tem essa possibilidade. As ligas brasileiras nem tanto. As ligas brasileiras você tem um espaçamento maior dos jogos que vão abrir pra gente, tá? Então, é uma um
Um bom antídoto para isso, Rodrigo, pode ser o quê? Se você acha muito que tem valor naquela situação, o que é que você pode fazer? Você pode colocar metade da aposta que você pretendia fazer, entendeu? Você já garante uma parcela daquela odd, assume um pouco daquele risco, mas não assume o risco inteiro. Você guarda a outra metade para arriscar lá na frente que essa cotação tenha valor ainda. Então, você pode esperar mais informações rechearem o cenário do jogo para colocar a outra metade da aposta. E aí você corre risco dos dois lados. Qual é o risco que você corre fazendo isso? O mercado derrubar a cotação e você não ter mais oportunidade de apostar. Então é risco de todos os lados, sabe? É risco no mercado, é risco na vida real do jogo, do futebol, contusões, desfalques, suspensões, clima. Você está sempre vulnerável nesse sentido, tá? Então é um tema muito complexo realmente e você precisa ter muita experiência, tá? Então, se você está num cenário que você tem muita certeza que aquela cotação vai cair, tá? E você vai arriscar se vale a pena ou não assumir aquilo. Agora, assumir aquela posição. Agora, um ponto é certo em todas as situações, Rodrigo. Monitorar. Você tem que ter uma dinâmica de trabalho de monitoramento das odds. Você tem que ter uma dinâmica de trabalho de monitoramento das suas apostas. Vamos imaginar que o Leonardo, estou chamando de Léo, ele tenha decidido apostar lá, nessa situação da pergunta dele. O que é que ele tem que fazer se ele decidiu apostar? Ele tem que monitorar. Ele tem que monitorar e se as coisas não andarem do jeito que ele imaginou, ele não precisa ficar com aquela aposta em aberto. Ele pode sair, mesmo que ele tenha um prejuízo pequeno, ele não precisa ter um prejuízo total diante de um risco que ele assumiu e não aconteceu o que ele previa. Então, é um cenário extremamente complexo, é um tema complexo, tanto de estudar quanto de acumular experiência. Mas é um assunto bem decisivo, Rodrigo, na construção de um bom apostador. Saber o momento de apostar é uma arte danada, é um nível de habilidade muito grande que a pessoa tem que ter, porque nessa decisão, se coloca agora, se coloca mais para frente, se coloca a aposta no ao vivo, essa decisão ela pode determinar se um apostador é lucrativo ou não, pode determinar se esse apostador é top 5, top 10, tá, do seu mercado, ou top 20, top 30. Então, isso é um detalhe muito importante. Porém, exige muita experiência, tempo de tela e tempo de conhecimento do mercado e conhecer o histórico de movimentação daquelas odds para poder ter o melhor arsenal possível. Mesmo assim, vai errar. Não acerta 100% dos casos. Mesmo assim, erra. Mas o importante nessa situação é conseguir, ao longo prazo, acertar mais do que errar no momento de fazer a sua aposta. Bom, e você pegou o espírito da coisa, né? Esta é a ideia do Mais EVCast, é esse debate sobre apostas, sobre futebol, notadamente o futebol brasileiro. É isso que a gente vai trazer para você semanalmente aqui no seu agregador de podcasts preferido e também no YouTube. Aliás, você que está acompanhando o Mais EVCast no YouTube, deixa aí o seu comentário, diga o que achou, mande sugestões, enfim, interaja conosco. A gente quer demais a sua participação aqui no seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Eric Feitosa, chegamos ao fim do episódio número 0 do Mais EVCast. Foi legal demais, acho que deu para debater bastante coisa e para dar esse gostinho, né, essa palhinha de como será esse projeto daqui para frente. Rodrigo, você sabe que eu sou um entusiasta de podcast, né? Adoro podcast. Acho que a gente
Acho que é uma ferramenta de comunicação maravilhosa, tá? Para os dias atuais, os dias corridos que a gente vive. Então você está voltando ali de trabalho, bota aquele fonezinho no transporte coletivo e vai escutando o que você quer, o que você gosta, vai aprendendo, vai consumindo um bom conteúdo. E eu estou muito, mas muito feliz com essa oportunidade que a gente está tendo de trabalhar junto e de construir esse podcast. Então, que esse seja o primeiro de muitos e que o nosso sonho de ter um podcast difundido aí nos 4 cantos do Brasil para quem gosta de futebol e de aposta seja realizado, porque trabalho e empenho da nossa parte não vai faltar, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma. Estaremos juntos nessa empreitada que está só começando. Vem aí, como disse o Eric, muita informação sobre futebol e sobre apostas. Eric, forte abraço. A gente se encontra na semana que vem aqui no Mais EVCast. Abraço para todo mundo. Até mais. Esta é a edição número 0, nosso episódio piloto do Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. A gente se encontra de novo na semana que vem com muito mais informação, muito mais conteúdo para você sobre apostas e futebol brasileiro. Claro que você não precisa ficar sem informação ao longo da semana, você acompanha o Eric Feitosa no Instagram, @erictipster, e tem também o site oficial erictipster.com.br. Semana que vem a gente tá de volta com mais um Mais EVCast. Um forte abraço. Até lá.